Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Nós estamos aqui para a penúltima aula do nosso aprofundamento, hashtag Se Liga na Mídia. Esse aprofundamento que você, estudante, escolheu e que eu tenho a honra de estar à frente do componente Luta como Prática Corporal. E aí no slide de apresentação, o nosso componente aparece lá na parte superior e estamos como? Na atividade integrada de número 5. Desenvolvimento, aula de número 3. E o integração total, por quê? Como a gente já fez aí em dois outros momentos anteriores, é um momento de integrarmos-nos com os professores dos componentes que fazem parte do hashtag Se Liga na Mídia. Então, por que não ter intitulado também a nossa aula, voltem novamente lá no slide por gentileza, a estética do corpo. E quem apresenta a estética do corpo é ele, o professor Juscelio. Olá, turma! Olá, Promara! Sejam muito bem-vindos a esse momento de troca. Estou muito feliz aqui pelo convite para contribuir um pouquinho mais com o nosso componente na estética do corpo, mostrar essa integração que é tão importante e latente dentro do nosso processo aí de estudos. É isso, professor. Você também já deve estar aí na reta final, né? Essa é a nossa última aula de desenvolvimento, a próxima aula nossa é de sistematização, aula 3 terminou. Exatamente. Então, estamos naquele momento realmente de conclusão, de culminância, de mostrar, né, os processos, toda a produção que nós tivemos, o que a gente tem, que a gente conseguiu encontrar dentro desse processo de descoberta. E nos encontramos no caminho porque o próprio material dos quais nos baseamos, eles nos levam a esses encontros. E aí nós vamos mostrar aqui hoje para todos os nossos estudantes. O objetivo da aula de hoje, que na verdade são os objetivos. Realizar na escola uma amostra dos movimentos corporais das lutas criadas e exibir a filmagem que os alunos editaram com todo o processo de produção e edição ou realizar a prática corporal de luta ensaiada ao vivo. E aqui um outro objetivo meu é entrevistar os professores dos demais componentes para entendermos a integração do nosso hashtag Se Liga na Mídia. Eu não tenho apresentação dos nossos estudantes, que são as apresentações, os curtas, né, os filmes de lutas que eles fizeram. Então, enquanto eles fazem a apresentação na escola, nós conversamos aqui. Professor Juscelio, eu falei de edição, de produção. Como que é o seu componente com essas palavras aí que eu disse, né? De produção de vídeos, de edição. Isso aconteceu durante o seu componente? Sim, né? A estética do corpo, ele vai falar como que a gente se relaciona com o nosso corpo, como um suporte universal de produções aí com relação às linguagens artísticas, principalmente a linguagem da dança, né? Que trabalha ali os fatores do movimento, trabalha a pesquisa do Rudolf Laban e também proporciona a possibilidade do estudo da pesquisa da produção audiovisual, que são vídeos, no nosso caso lá da estética do corpo, é o videoclipe, né, que junta aí o audiovisual com os fatores do movimento, com a linguagem da dança. Quando a gente pensa aqui no nosso componente, né, no componente da Promara, a gente vai trabalhar muito com a questão do audiovisual. Então a estética do corpo ali canaliza ali a captação, né, a produção do audiovisual e dos movimentos que a gente tem explorando a linguagem da dança. Certo, então olha só, diante de tudo isso que o professor Juscelio pontuou, vamos dar uma olhadinha nas nossas habilidades. Então aí tem os eixos estruturantes que na verdade nós estamos no momento dos processos criativos, acredito que o seu também, é momento de entregar, né, o que produziram. E aí olha só, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Essas habilidades, né, na questão de selecionar, processar, vem tudo de uma pesquisa que eles já fizeram anteriormente, que a gente não pode descartar, mesmo que agora o eixo estruturante do momento seja o processo criativo, porque nós estamos sempre em questão da investigação. E aí eu tenho outras habilidades, né, que foram desenvolvidas, inclusive essa que vai
vai aparecer. Olha só, professor, compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de diferentes pessoais e coletivos. Olha só, se eu falo circulação de discursos, diferentes linguagens, aí entra em tudo que nós abordamos aqui, a questão da dança que você falou, dessa questão da análise, porque assim, a dança, ela apresenta um discurso que não é escrito, por exemplo. Sim, a linguagem corporal, né, ali acontecendo, sempre alinhada com os fatores do movimento. E é interessante que se a gente voltar para o Mara nesse slide anterior, onde apresenta, né, agora, a nossa habilidade, olha só, identificar, selecionar, processar e analisar dados. Então a gente tem o quê? As produções artísticas. Quando a gente está fazendo um processo de curadoria, que é escolher qual vídeo, qual imagem, qual movimento eu vou desenvolver nessa produção audiovisual, eu já estou contemplando todos esses processos. Eu identifico, eu seleciono, eu vou organizar e vou analisar também com os outros elementos. Olha, criticidade e ética. Então eu não posso pegar qualquer movimento. Eu tenho que entender qual a proposta, a intencionalidade desse movimento, de que forma eu vou usar essas tecnologias digitais que estão aí imersas dentro da nossa contemporaneidade. Então, é um momento realmente de a gente aplicar todo esse processo de investigação científico através das linguagens artísticas, como diz a próxima habilidade. Né? Então, assim, eu sempre disse para os nossos estudantes a importância deles saberem as habilidades que estamos trabalhando. Não é assim, eu resolvi hoje trazer o professor Jocelyn porque eu queria a presença dele. Claro que queria, mas nós temos que, por meio das habilidades, ter uma intencionalidade. Exatamente. E eles, na segunda série, para serem protagonistas, precisam saber do que falamos, né? Sim, porque um tema muito simples. Por exemplo, eu vou falar sobre Libras, inclusive. A gente tem os nossos intérpretes de Libras hoje. E aí, com quem estamos hoje? Estamos com a Kátia e com a Bianca aí, levando a nossa voz a toda a comunidade surda. Aproveito para fazer a minha intencionalidade. Então, faça a sua, que era a próxima chamada. Então, boa, já vai nessa. Boa, olha só. Esse é o meu sinal, professor Jocelyn. Então, quando eu faço esse sinal, eu tenho uma intencionalidade. Levar o meu nome, levar a minha mensagem através da expressão corporal. Né? Uma linguagem que utiliza a expressão corporal para se comunicar. Se comunicar. Então, assim, quando eles vêm e esse seu movimento, como que é o seu? Assim, ó, de apresentação. De apresentação. Inclusive, quem me batizou foi minha sobrinha surda, quando tinha 6 aninhos. E eu nunca mudei, porque eu acho que como ela me deu esse batismo, exato. A gente tem que E honrar. o meu é assim, olha, professor Jocélio. Por que será? Por que será, né? Será que é essa sobrancelha eu pinço a marcante? sobrancelha aqui no meio, né? Entre na linha acima do nariz e faço a linha da sobrancelha. Então eu tô me expressando de uma forma que não é escrita. Exatamente. Né? E eu falo, né? Porque eu tenho estudantes e professores que até não vêm, mas eu descrevo esse movimento que nós dois acabamos de apresentar, né? Exatamente. Mas é exatamente sobre isso, outros tipos de linguagens. Sim, outras formas de comunicação. Então esse a nossa intencionalidade. A nossa intencionalidade. Olha só, momentos das apresentações em escola. Então, diante de tudo isso que a gente já introduziu aqui, eu gosto de fazer essa introdução para deixá-los assim, puxa, eu já entendi o que tem na aula, né? Lá na escola, realizar uma amostra dos movimentos corporais das lutas, criadas por vocês estudantes, exibir a filmagem, né, que os alunos editaram com todo o processo de produção. Eu quero muito poder ver pelo menos alguns desses materiais, né? Então, edição e ou realizar a prática corporal de luta ensaiada ao vivo. A apresentação também deve ser feita para os estudantes da primeira série do ensino médio, porque serão os próximos a escolher os itinerários formativos e o mapa que vão cursar no próximo ano, que na verdade não, aí eles vão escolher os aprofundamentos do itinerário que tem na escola, né, que é promovido aí para a escola, e promover propaganda das possibilidades de escolha para a nova turma. Muito bacana, né? E aí, o professor Jocelyn, você sabe o que é uma luta ensaiada? Uma luta ensaiada? Porque você fala de ensaio, você é da dança, da coreografia. O que é uma luta ensaiada?
Olha, entendendo o processo de ensaio, que a gente ali estar experimentando todos os nossos objetivos, tudo que está organizado, né, dentro da nossa intencionalidade, eu percebo que é uma luta organizada, é isso? Organizado, olha só, você já ouviu falar no kata? Catar? O kata? Ó, uma dica, ele é uma apresentação do karatê. Nunca ouvi falar não, Priomara. O que é? Como Então, olha Explica só, um pouquinho. é um treino Certo. de golpes ensaiados, Olha. em que se já tem uma intencionalidade. Então, é nesse kata que eu já penso em quais golpes eu vou fazer naquela sequência. Então, vamos lá, eu estruturei a minha apresentação dando um soco, frente, vamos supor, né? Eu dei um soco e aí vem outra pessoa do meu lado direito, eu já aproveito e dou eu faço um estrangulamento, vem outro do lado esquerdo, então eu tenho já os golpes ensaiados e eu vou treinando, isso se torna uma apresentação, a competição de kata. Nossa, Mara, que interessante, que bacana. Me vem em mente, falando de audiovisual, aqueles processos de luta onde os atores que têm que, né, não são lutadores atletas, eles devem se apropriar desses movimentos para conseguir passar ali uma verdade naquele momento de golpes ensaiados. Será que tem a ver? E aí que eu fiz a questão de não falei antes pro professor Josélio sobre, tem ali, né, pra gente fazer leitura, exatamente isso. É aquele ensaio do filme, então a gente pode ser usado, por exemplo, ali, o kata. Ah, que bacana, porque ó, pode ser dentro dessa vertente, né, que o filme ou videoclipe também, sim, ele está utilizando a linguagem audiovisual, os movimentos de uma da luta, que pode ser um profissional, realmente um dublê que vai realizar, né? Exatamente. Ou o ator que fez um estudo, uma pesquisa ali, ele consegue fazer uma ação coordenada e ensaiada. Exato. Não é o catar, mas está se apropriando dessas ferramentas, né? Isso mesmo. Fizemos uma aula aí sobre a apresentação de kata. Quem tiver dúvida, volta lá no repositório. Exatamente esse exemplo no cinema dos ensaios foi dado pelo lutador, né, que é mestre de karatê mesmo, que veio aqui falar comigo. Ele deu esse exemplo exatamente porque ele linkou com o nosso aprofundamento. Olha só, então que bom, que bom. Então a gente tá no caminho. Professor Josélio, olha só, você gostou muito disso, então eu vou fazer de novo, ó. Ó, adorei. Olha eu só, acho que não apareceu pra eles, né? Vamos de novo, ó. Vamos lá. A mágica. Virou a página do livro. Adorei, gente. Ó, e aí, a estética do corpo. É onde assim, olha só, esses 4 componentes se encontraram ao longo do processo, certo? Falamos o tempo inteiro aqui, então, sobre o que o componente do professor Josélio trouxe, eu já consegui trazê-lo para o nosso. E aí, ó, isso que vai aparecer agora no slide é o objeto de conhecimento do seu componente. Estética do corpo na tela, olha só. Para esse componente curricular, propõe-se aos estudantes que investiguem e vivenciem diferentes estéticas do corpo por meio das linguagens da dança e do audiovisual. A partir do estudo, da apresentação e da fruição de cenas e clipes musicais, espera-se que eles reconheçam a estética como um produto do contexto sociocultural e desenvolvam uma postura crítica frente às estéticas que costumam consumir, compartilhar e promover. Muito bem. Tem tudo a ver com o que falamos o tempo inteiro no meu também. É bacana, porque assim, a estética do corpo, o que ela nos permite? Além da gente perceber essa linguagem aí do audiovisual e conectado à dança, o quanto nós somos consumidores dentro das redes sociais, né, social advertising, dentro de toda a nossa contemporaneidade, como a gente corrobora com relação a alguns conceitos da estética do corpo. Então, a gente percebeu lá, Priomara, que existe um corpo em evidência. Certo. E em alguns estilos de dança, por exemplo, o balé, que era uma dança mais clássica, e existia um corpo que dançava dentro, que dança hoje a dança contemporânea, que dançou ali a dança moderna,
moderna. Então a gente percebe a ruptura. Então como esses corpos diferentes, né, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, e como esses corpos se relacionam com cada característica de dança, né, ao longo da história e também com a contemporaneidade. E aí a gente fala, o estudante, eu não sou bailarina, não sou dançarino, professor, mas a gente compartilha todo esse conhecimento. Como eu fiz em lutas. Os nossos estudantes não são lutadores e nem por isso nós deixamos de experimentar o movimento, porque aqui nós falamos da luta, né, na questão do corpo, do movimento, dos golpes, da luta propriamente dita, mas da questão cultural da luta. E nessa questão cultural, em toda essa análise, nós entramos até mesmo em danças advindas da questão cultural das lutas. Você sabia que isso existia? Sim, até porque é muito difícil, quando a gente fala desse campo da cultura, diferenciar alguns momentos, como por exemplo a capoeira, o que é uma dança e o que é uma... E a luta. Exato. Né? A capoeira. Exato. Então a gente entra dentro desse contraponto. Mas aí a capoeira é uma dança, a capoeira é uma luta, sendo que ela contempla as duas possibilidades ali, né? Exato. Dependendo do aspecto que a nossa intencionalidade ao pesquisar, ao se debruçar com a intencionalidade. Além destas, né, dessa diferença aí que você falou, porque quando falamos capoeira, e que tem tudo a ver, né, inclusive mostrei aqui a capoeira, falei da capoeira, então, mas a capoeira é dança? A capoeira é luta ou a capoeira ele é um esporte, né? E além, te digo a mais, você já ouviu falar no maculelê, certo? Sim. É uma manifestação cultural advinda da capoeira e que acaba indo para toda uma questão histórica. Ela tem aí, dizem, né, que por que surgiu o maculelê? Maculelê era o nome de uma pessoa que ficou tomando conta de outras, enquanto os homens saíram para caçar, fazer as coisas deles. E aí veio uma outra, eles não chamam de tribo, um outro grupo, e esse grupo atacou esse grupo que tinha sido tomado conta por maculelê, e ele com dois pedaços ali de pau, que eram ele conseguiu expulsar todos eles. Então veio a questão da dança, você entendeu que a gente não só estudou a luta pela luta, então cada luta veio, eu falei da luta do Ocidente, da luta do Oriente, então nós trouxemos tudo isso, a luta como prática corporal, mas jamais dispensamos a questão cultural. Exato, até para o nosso... Vou te mostrar hoje, inclusive, um vídeo que você não assistiu, que tem uma inédito. dança aí, você vai depois poder falar um pouquinho pra gente algo mais. Olha só. A estética do corpo, né? Eu continuei repetindo o nome do seu componente, porque hoje a homenagem é para você. De olho na integração. Então, nós já falamos aqui mais de 20 e tantos minutos e os nossos componentes se encontraram. Muitas vezes. O tempo todo. Um dos exemplos, acompanhe aí então, ó. No componente estética do corpo, então este de olho na integração estava dentro do nosso de lutas. São trabalhados várias perspectivas para uma boa filmagem, enquadramento e edição. Vale a pena visitá-lo, a fim de aprofundar o conhecimento nesses aspectos e enriquecer sua produção. Além disso, incentive os estudantes a relatarem o que estão aprendendo nos demais componentes, na apreciação de audiovisuais que pode interessar para a produção deles nesse momento. Então você falou bem de edição dessas coisas também. Sim, nós falamos sobre a célula do videoclipe, que também se enquadra para uma célula de captação de audiovisual. Então nós falamos sobre enquadramento, qual enquadramento você vai utilizar, dependendo, eu não tenho tanta propriedade como a Promara, mas a gente pode elencar alguma dessas luras que vocês buscaram, qual o melhor enquadramento para esse devido vídeo. Então, talvez seja um plano geral, talvez um close, um plano médio, um plano americano. Então, você vai já utilizar o audiovisual dentro dessa produção que você está desenvolvendo no componente aqui da Promara. E também temos a questão do figurino. Quando a gente fala do figurino na dança, nós temos uma intencionalidade artística. Só que quando a gente fala também aqui na produção de um material do componente da Promara, de vocês aqui da Promara, vocês estão trabalhando com o quê? Com uma intencionalidade também de
a adequação ao movimento, né? Correto, Pomada? sim, até porque não somos lutadores, então nós desenvolvemos em alguns momentos as lutas, né, alguns golpes da luta e aquela questão da performance, de melhorar o movimento, porque eles vão fazer simulações, né, nessa filmagem deles, é filme. E tem aí a questão também da sonoplastia. Então, todos esses componentes, esses elementos, eles vão caracterizar que tipo de luta, que tipo de arte vocês estão desenvolvendo. Porque se eu pensar em pessoas que têm essa propriedade como a Promara, né, que estão qualificadas, são atletas, e tem uma pesquisa Opa, dentro desse... já fui, agora nem tanto. Dentro desse processo, então eu posso fazer um movimento que não tem nada a ver com aquela luta. Então é a mesma coisa na dança. Então tem alguns movimentos que são ali, né, dedicados ao balé, dedicados à dança contemporânea, dedicados à valsa, a mesma coisa com a luta. Então a célula do videoclipe, também adequada aí ao que a gente produz do audiovisual, pode ser adequada à produção de um material aqui no nosso componente. Então você pode pensar no enquadramento, pensar no figurino, pensar no filtro que você vai utilizar, na sonoplastia, nos elementos cênicos que você vai utilizar, em qual local, seu local de locação que você vai trabalhar esse movimento, esse registro. São algumas das características de elementos que a gente tem dentro da produção audiovisual. Ok. Olha, eu coloquei 3 itens, a avaliação, que na verdade também é um momento que ele é contínuo durante esse processo e com certeza os nossos componentes falaram bastante deles aí em todo o final de sistematização, né? Coloquei 3 itens aí. Filmoteca, mas era para puxar com você o assunto da curadoria, no que o seu fez em relação à curadoria, porque o meu foi de filmes, de lutas, então você já falou sobre isso. Falei sobre uma aula que fizemos juntos. Na verdade, acho que nós fizemos uma aula que eu fiz com você. Não foi? A gente vai comentar com ela um pouquinho. Mas olha só, vamos assistir juntos? Vamos falar sobre essa manifestação cultural dança, a dança do dragão? Você nunca assistiu? Não, eu acredito. Se for o que eu tenho em mente, o que talvez você eu tem em tenha mente? Visto. É aquela dança onde nós temos um dragão imenso cobrindo todos os movimentos. Não temos imagem. Eu não trouxe imagem, foto parada ali, né? Vocês vão ver o vídeo, mas é um ensaio, então não tem esse dragão que você. Mas os nossos estudantes, eu trouxe algumas imagens fantásticas desse dragão. Descreve o dragão, então, por favor. Olha, como que você acha que esse dragão? Eu imagino que deve ser verde ou vermelho. Também tem amarelo, já vi. Não, várias cores ali. Então ele é bem comprido, né? Então ele tem um movimento ali formando em círculos, ele tem uma intencionalidade de ocupar todo o espaço cênico e tem várias pessoas envolvidas, não tem uma só. Então, olha só, vou mostrar para você agora um ensaio que foi... Eu já passei em uma das nossas aulas, tá certo? Você vai assistir, ele é curto, você vai assistir, depois a gente vai comentar mais sobre essa questão plástica, sobre esse movimento todo aí. Oba, vamos lá?
Então, um vídeo que foi gravado especialmente pra gente, então eu fico muito agradecida à Bruna e ao diretor Guilherme, que me apresentou a Bruna e eu pude proporcionar esse vídeo aí pra eles. E você que não tinha visto, o que você achou? Nós temos 3 minutos, vai, capricha. Bem rapidinho. Então vamos lá. Primeiro eu adorei porque mostra ali os fatores do movimento acontecendo. Então quando a gente está trabalhando no movimento, a gente está pensando na nossa intencionalidade, a gente está pensando no tempo, nós estamos pensando em toda a fluência que ocorre, né? Então tudo isso está atrelado à pesquisa que a gente desenvolve lá na Estética do Corpo. Segundo, que é uma produção audiovisual que tem um enquadramento muito bem feito, está usando ali um plano geral. É legal que a gente consegue visualizar todo o corpo ali, né? Todos os estudantes, enfim, os artistas, os atletas que estão envolvidos nessa manifestação, e também nos propõe ali uma conexão com outras culturas, né, Promara? Eu achei maravilhoso esse vídeo. Eu estava até comentando com a Promara aqui que dá vontade de a gente Ele produzir. já queria fazer Pois é, se tivéssemos mais tempo, você já pensou? Já realizar, sim, na sala de aula, você estudante, professor, pode aí vai já fazer uma ponte e fazer essa construção aí. Se não deu tempo agora nesse momento, faça para um outro momento. É isso. Eu estou só na dúvida se eu falei diretor Rodrigo ou o diretor Guilherme. Eu falei que foi o Guilherme, né? Direitinho? Guilherme. Então tá. Então olha só, atividades para você, estudante. Mão na massa, a hora das apresentações da escola. Então aí eu trouxe mais uma, nós falamos da capoeira, que hoje eu achei essa cena fantástica. Muito bem, tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Não é? Jocely, estamos muito ao finalzinho. Eu te agradeço muito. Foi muito bom poder conversar aqui com você e realmente mostrar para o estudante que os professores, eles precisam trabalhar juntos mesmo. Não é porque o professor quer copiar alguma coisa do outro. Não, olha só ele falando, nossa, se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos ter feito isso. E o por que não nos apropriarmos aí para dar incentivos melhores a vocês, estudantes, né? Então, muito obrigada mesmo. Espero que você tenha gostado de ter participado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu amei, Promara. Eu não gostei, eu amei, adorei, porque relembrei algumas coisas, aprendi um pouquinho mais e nós tivemos esse momento de troca que é tão importante no nosso processo de aprendizagem. É isso, e o que aprendemos então, aí nós conversamos sobre a realização, né, das apresentações na escola, e aí hoje eu fiz aqui uma entrevista que na verdade a gente fez uma conversa muito bacana aqui com o professor Jocely, que é professor de um dos nossos componentes. E o que vem por aí? A última aula do nosso Se Liga na Mídia, nossa aula de sistematização, tem uma aula só e aí é tchau, tchau. E o que vem de verdade, semestre que vem, o C3. Nossa, tchau, 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 tchau. Espero que é surpresa. Espero que vocês avaliem a aula. É muito importante, né, nós termos essa questão da avaliação de todos vocês, estudantes. E aí eu me despeço, assim como o professor Jocely, com o quê? Lá na tela. Opa, olha eu destruindo o que eu vou falar lá. Se liga na mídia, linguagens e suas tecnologias. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.